Olá, meu nome é Wagner, estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho final da disciplina de processamento de sinais. O tema escolhido foi Análise de Sinais Acústicos do Coração. A gente tem 5 tópicos. No primeiro, a introdução, a gente vai falar um pouquinho do contexto, o que seriam sinais acústicos, vai falar sobre o histórico do tema, como é que é a dinâmica do coração, entender bem o que a gente realmente está querendo medir. No 2, a gente tem a coleta de dados, que aí vai ter a parte da instrumentação, de como foi feita a coleta, o processo. No 3, conteúdo espectral, estudar na linha temporal, estudando frequência, para a gente ver realmente o comportamento desse sinal que a gente está medindo. Aí depois a gente tem a parte da modelagem autorregressiva, que, como a gente vai ver, esse sinal acústico ele é uma soma de senoides. Aí com isso a gente consegue fazer um modelo autorregressivo, que a gente chega a um ponto, a gente consegue fazer um modelo em que a gente consegue calcular um ponto baseado nos pontos anteriores. É que ele vai se realimentando. Introdução. Em toda consulta médica, a gente tem pelo menos uma vez, quase em todas, né, que o médico ele vai pegar o estetoscópio e vai auscultar os nossos sons corporais. A gente tem um coração, tem um pulmão, e tem casos mais raros no abdômen, se tiver alguma suspeita de sinal de doença intestinal, algo assim, estomacal. Mas no nosso caso é um foco no sinal cardíaco. Como vocês podem ver, esse aqui é o mais comum, é o tradicional estetoscópio, é colocado para ouvir mesmo o som, encostado na parte onde a gente quer medir. Ouve o som, pela experiência própria, o médico ele vai te diagnosticar. Né? E isso precisa de experiência, muita experiência, anos e anos. Isso é um problema para médicos novos, né, que acabaram de formar. Isso pode gerar algum tipo de diagnóstico errado, algum problema que poderia ser evitado com esse diagnóstico inicial, né? E aí a ideia seria diminuir isso, diminuir vamos dizer assim, essa barreira entre a experiência e um diagnóstico que realmente seria bom. A dinâmica do coração. Isso aqui não é nada complexo, é só realmente detalhado. A gente vai ver que o sinal do coração ele vai ser caracterizado com dois sons cardíacos. A gente tem o primeiro som, S1, que é caracterizado pela válvula tricúspide fechada e a mitral fechada. Esse aqui é uma outra perspectiva, né? O de dentro. E a aórtica pulmonar abertas. No S2 a gente tem ao contrário, a gente tem a tricúspide e a mitral abertas e a aórtica pulmonar fechadas. Porque sempre quando você fecha alguma coisa não, quando você fecha algo que tem um fluxo contínuo, você tem uma mudança alta, não, uma mudança rápida no fluxo de saída. Mudança rápida significa derivada rápida, derivada alta, e nesse caso aqui vai ser um pico, uma variação bem alta. Que, tá vendo, quando a válvula aórtica ela fecha, a pressão aumenta, né, que é basicamente uma barreira, aumentou a pressão, aí depois ela abriu, aí estabiliza, aí beleza, aí volta. Pressão aumenta,
E, assim, a diferença é alta, né? Mas nada que seja fora do comum. A gente tem dois sinais, como eu falei, dois sons característicos, que é o S1 e o S2. A gente tem mais dois aqui, só que eles são mais difíceis de caracterizar. Assim, já tem tudo modelado na medicina, né? Só que eu não consegui ver no sinal cardíaco que a gente mediu. Uma outra característica que a gente pode ver aqui é que do início do S1 para o S2, a gente tem o movimento de sístole, e do início do S2 para o início do S1 a gente tem um movimento de diástole. Esse aqui é o ciclo cardíaco. Como a gente comentou, né, a gente tem naquela imagem mais detalhada o movimento S1 S2, aqui é o som, e o som S1 é caracterizado pelo fechamento da válvula mitral e da tricúspide, e do S2 é do fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Vou mostrar aqui um som que foi medido com o instrumento, para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar. Tum-tá, 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 tum-tá. O som mais agudo é o S2. Qual que é o potencial de um diagnóstico pelo som? A gente está acostumado com um eletrocardiograma, né? Que aí é não é pelo som, é pelo campo elétrico. Né? Mas por que a gente está trabalhando com som? Esse aqui está entrando na motivação também. Que pelo som a gente, do mesmo jeito que o médico ele consegue auscultar o coração e detectar problemas, tudo que tem a ver com classificação, a máquina faz melhor. Isso é sem dúvida. Você criar um modelo bom, no caso que isso foi o autor fez, você criou uma rede neural para classificar qual que é o problema. Nesse caso aqui é a defeito da válvula aórtica. Esse aqui ele tem uma diferença grande. Esse aqui seria, vamos supor, o S2 e o S1, eles estão juntos e está bem caótico. Jogou isso na rede neural para classificar com uma certa certeza lá que bem melhor do que um médico mais inexperiente. E basicamente para confirmar diagnóstico, né? Porque médico confirma com médico. Mas por que não confirmar com a máquina? E se a gente teria muito menos problemas de diagnóstico feitos errados, mau diagnóstico, e também a gente está começando a quebrar a barreira entre médicos experientes e médicos inexperientes. Talvez até no futuro aí a gente consegue autodiagnóstico, diagnóstico em casa, mas isso é futuro, não tem pesquisas famosas disso ainda. A gente vai falar um pouquinho da coleta de dados, o processo que foi feito. Esse aqui é basicamente um fluxograma, né, da medida do coração, do som com o instrumento. Aí a gente tem o som, a gente capta com o instrumento, joga para o MATLAB, e do MATLAB a gente tem os gráficos que a gente vai estudar. Esse aqui é o instrumento utilizado, né, que é um estetoscópio digital fornecido pelo professor Rene. E desse instrumento a gente consegue gravar o som do coração. E o interessante desse estetoscópio é que ele vem com um fone de ouvido, que ele pode ser conectado no próprio estetoscópio, para a gente ouvir o som enquanto a gente mede.
para não precisar de ouvir a gravação, né, tirar o plug, né, porque é um plug P3 só. Aí isso facilita bastante. Verificar uma melhor posição, que tem um som mais alto e menos ruído. E é bem interessante. Esse aqui é uma demonstração de como ele é utilizado, né? Obviamente não é em cima da roupa, que é o ideal, mas a posição está mais ou menos correta. Essa aqui é a posição tradicional, que é em cima do coração mesmo, ó, em cima da caixa torácica, em cima do peito, só que eu usei embaixo do peito, né? Que tem o som mais alto, que tem menos obstrução, né, entre o coração. É vamos dizer assim, um caminho menor. Tem menos atenuação do som. Isso dá um pouquinho de conteúdo espectral, né, que é o sinal e a frequência. Esse aqui é o sinal, 48 kHz, que é o sinal de amostragem do aplicativo que eu usei. E a gente pode perceber nitidamente que isso aqui realmente é um sinal cardíaco, tem esse comportamento, né, de um mais alto, maior, menor, maior, menor. Aí, maior, menor, isso aqui estende, né? Tá vendo que tem uma cadência quase constante, né? E também tem esse terceiro, que seria um terceiro pico aqui, né? Que a gente pode ver aqui, a gente pode ver aqui brevemente, aqui também. Isso aqui é o sopro, né? Mas isso aqui não é o sopro que a gente tem que preocupar, né? Isso aqui é da fisiologia do coração. Mas não é o S2. Olhando o espectro de frequência, a gente pode ver que é muito ruído. Isso aqui é tudo ruído. Isso aqui é 48 kHz. Isso aqui dá para ver que isso aqui é simétrico, né? Porque a gente só tem até metade mesmo. Esse aqui é o dobro da frequência mais alta do sinal, que é o diagrama de Nyquist, taxa de Nyquist. E a máxima frequência, no nosso caso, é a frequência fundamental. A maior frequência ela é caracterizada pelo S2 e a menor frequência do S1. A frequência não é tão diferente assim não. Ele é questão de esse aqui é 60, esse aqui é 55. Não dá para ver direito aqui porque a taxa de amostragem está muito alta. A gente vai diminuir depois para mostrar direitinho como é que realmente é o que está acontecendo. Para dar um zoom, né, para facilitar a análise do ciclo cardíaco. A gente tem, como comentado anteriormente, né, quando eu mostrei o sinal, a gente tem o sístole e a diástole. A sístole início do S1, final do S2. Diástole, início do S2 até o início do S1. Teria o S4 aqui e o S3, só que eu não estou vendo. Pode ser algum problema com o ruído, pode ser algum problema com o instrumento, mas eu não sei disso. Eu não consegui essa informação, porque isso aqui eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada diferente, e com isso a gente só focou no S1 e no S2 mesmo. É interessante fazer essa remostragem, né, que a gente consegue, além de ver o sinal mais nítido, pelo menos na parte da frequência, a gente está aproximando mais da frequência de interesse, que é a frequência de 60 Hz. Esse comportamento aqui na esquerda e também na direita, que é espelhado, ele estava basicamente escondido, né, porque a frequência era muito alta. E a gente pode ver que a gente tem um intervalozinho aqui com as frequências com uma maior magnitude, que elas estão basicamente aqui no S1 e no S2. Agora a parte da modelagem autoregressiva. Aquela ideia da senoide, um sinal periódico, a gente consegue descobrir qual que é o valor de y com dado x quando a gente consegue um modelo.
Esse aqui é a representação do modelo autoagressivo, né? Como eu falei, isso aqui tem uma realimentação. A gente tem no elemento I-1, aí produz uma saída I-1, aí essa saída entra no modelo para calcular a saída I e, consequentemente, a saída I mais 1. É um modelo realimentado. Aí você consegue pegar a saída I e fazer e descobrir qual que é o ponto. Aí você faz um modelo para você basicamente entrar depois, seria uma predição, né? Mas só que não é nesse caso nosso aqui, a gente está só entendendo o que realmente é. A gente vai perceber que é legal usar isso aqui. Esses aqui são os coeficientes que eu encontrei usando a função AYRULE, AYRULE do MATLAB, uma função bem popular para calcular isso. Ela retorna para a gente os coeficientes, que vocês estão vendo aqui, e também tem a variância do sinal. Por que essa variância é útil? Né, que eu usei ela. A variância a gente consegue achar o desvio padrão, que o desvio padrão é a raiz da variância, e com esse desvio padrão, a gente multiplica pelo sinal calculado, pelo AYRULE, passa o filtro e encontra um sinal legal. Porque a gente está basicamente, com o desvio padrão, a gente está mudando a magnitude para servir melhor o nosso sinal original. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é o sinal original, com a amostragem de 4 kHz, né, que a gente fez a reamostragem. E esse aqui é o modelo que foi encontrado, né, o modelo de ordem 10. Aí a gente tem, por isso que a gente tem 10 coeficientes, a ordem 0 sempre vai ser 1. E aí, visualmente, ele está bem semelhante. Para facilitar, eu trouxe um zoom, né, um zoom do intervalo menor do que o intervalo máximo. E a gente pode ver que o comportamento entre o S1 e o S2, né, isso aqui que era para estar mais plano, vamos dizer assim, né, que está entre o zero, né, ele tenta fazer uma amenização, ele não faz daqui, vai para zero, depois tem o S2. Ele teria basicamente um sinal junto, né? Que isso aqui não termina o S2 para começar, termina o S1 para começar o S2, mas ele termina o S2 para começar o S1. Essa é a caracterização que o modelo conseguiu absorver. Não é perfeito, mas dá para ver que a frequência está semelhante e a magnitude também. Aí conseguiu trazer, não perfeitamente, mas uma característica do sinal original. Aí tem o espectro de frequência, né, que a gente pode ver que é aquele mesmo que a gente está olhando. E esse aqui é do modelo AR. Vai perceber que em alta frequência aqui, ele tem nada, não tem nenhuma variação, porque o modelo ele não consegue captar o comportamento do ruído. Porque o ruído não é autoagressivo, que autoagressivo é só o senoide. E aí, essa aqui é a parte da senoide, né? Está espelhado. E a frequência ainda se manteve, né? A frequência fundamental. E isso também é uma das coisas importantes. A gente entendeu como é que é o sinal, né? Para concluir aqui. Entendemos o sinal cardíaco, para que ele pode ser aplicado, qual que é a utilidade, né? Entendemos o comportamento do sinal, entendemos a parte da frequência, o modelo, a parte autoagressiva dele e realmente o potencial do que isso pode ser usado. Tem muitos estudos interessantes. Um deles é esse aqui, de Ausculta. E esse aqui foi usado, essa referência aqui foi usada mais para a história, né? A parte inicial da examinação física, aquela parte que eu apresentei na história
do estetoscópio e tal. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção.